turma, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de história. Então, peguem aí a atividade de vocês e abram comigo na atividade de aula. A atividade de aula vocês vão combinar para mim de amarelo, combinado? História, aula, amarelo. Vamos lá. Número 1. Sobre a expansão marítima e comercial da Europa, responda. Primeiro aí, onde os europeus faziam comércio? Os europeus faziam comércio aonde? Nas Índias. Dos produtos trazidos das Índias, quais eram, os mais cobiçados? Eram a noz moscava, a pimenta, o cravo e a canela. Então, canela, pimenta, cravo e noz moscada. Terceira, quais foram os primeiros a praticar o comércio no Oriente? Foram os europeus. E aqui, a quarta aqui, quais invenções contribuíram para as grandes navegações? Quais foram as invenções aí, as tecnologias, que contribuíram para acontecer as grandes navegações? Foi o papel? Foi as caravelas? Isso, caravelas. Lanchas? Existia lanchas naquela época? Não. Foi a imprensa? Também não. Foram as canoas? Não. Bússola? Sim. Pólvora? Não. Barcos? Também não. Barcos eram navegações pequenas, então não tinha como executar e fazer essas grandes navegações. Aqui não tem o mapa, também, que foi um dos instrumentos aí utilizados que facilitaram essas grandes navegações. Temos apenas dois, a bússola e a caravela. Número 2. O que é história? História é o estudo das ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares. Agora aqui no número 3, quem são os sujeitos históricos? Eu vou falar devagar para vocês poderem anotar aí, combinado? Então vamos lá. Os sujeitos históricos são pessoas ou grupo de pessoas que, com suas ações, promovem transformações na sociedade em que vivem. Vou repetir. São pessoas ou grupo de pessoas que, com suas ações, transformam, a sociedade em que vivem. Número 4, o que é quilombo? Quilombo é o lugar para onde os escravos fugiam, Eram comunidades para onde os escravos fugiam. Número 5, cite os tipos de fontes históricas. Vamos lá. Fonte material, fonte oral, fonte escrita e fonte iconográfica. Iconográfica, tudo junto. Esses são os principais tipos de fontes históricas. O número 6, defina árvores remanescentes. As árvores remanescentes são as que fazem parte da vegetação nativa e permanecem até os dias de hoje, sem sofrer com o desmatamento. Então, escrevam aí. São aquelas árvores que fazem parte da vegetação nativa e que permanecem até os dias de hoje, sem sofrer com o desmatamento. Essa é a resposta do nosso número 6. Número 7. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Vocês vão marcar um X aqui para mim na opção correta. 1300? 1400? 1500 ou 1600? Quando foi que a expedição chegou aqui no nosso território? Foi no ano de 1500. E quem os portugueses, número 8, quem os portugueses encontraram ao chegar no Brasil? Eles avistaram nossas terras e quando eles atacaram ali as suas navegações, desceram, eles encontraram quem?
Os índios. Muito bem. Essa foi a nossa atividade de aula. Agora, vamos para a nossa atividade de casa, tá bom? Vamos. Na nossa atividade de casa, vocês vão pintar para mim de roxo, combinado? Atividade de casa, vocês vão pintar para mim de roxo. Vamos lá, o número 1. O que são engenhos? Vamos lá? Engenhos são grandes propriedades onde ocorre a plantação de cana-de-açúcar e a produção do açúcar. São grandes propriedades onde ocorre a plantação da cana-de-açúcar e a produção do açúcar. O número 2, vocês vão pintar o desenho que representa um engenho. Nós temos aqui a primeira figura e a segunda figura. Vamos analisar? A primeira figura aqui eu tenho como se fosse um galpão, né, rodeado aí de árvores, com vários escravos aí reunidos. Já na segunda imagem, eu tenho aqui uma máquina, né, onde eles estão girando. Um outro ali está colocando uma planta dentro dessa máquina, onde ela está sendo tipo que moída, né, tipo que torcida. Então, qual dessas duas imagens aqui está parecendo um engenho? A primeira ou a segunda? A segunda. Então, o nosso engenho é aqui a segunda imagem. A primeira imagem está representando uma senzala. Agora, número 3. Quais são os tipos de fontes históricas? A gente já até estudou agora na atividade de aula. As fontes históricas são aquelas fontes em que a gente pode obter informações sobre o passado. Então, nós temos as fontes materiais, as fontes escritas, as fontes orais e as fontes iconográficas. Número 4, defina sujeitos históricos. Vamos lá? São pessoas ou grupo de pessoas que, com suas ações, promovem transformações na sociedade em que vivem. Vou repetir, bem devagar agora. São pessoas ou grupo de pessoas que, com suas ações, promovem transformações na sociedade em que vivem. Ponto final. Número 5. Quais foram as construções realizadas para fazer parte da administração do governo geral? Quais foram aquelas construções em que o governo ele selecionou lugares para construir esses determinados pontos para fazer parte do seu governo? São o forte, a câmara, a capela e a enfermaria. São essas 4 construções aí que foram realizadas para fazer parte da administração do governo geral. O forte, a câmara, não é câmera, tá, gente? É câmara, com acento circunflexo no cã. Forte, câmara, capela e enfermaria. O número 6. Quando e onde foi instalada a sede do governo geral? Bom, foi instalada na cidade de Salvador e fundada no dia 29 de março de 1549 na capitania da Bahia. Vou repetir bem devagar. Foi instalada na cidade de Salvador e foi fundada em 29 de março de 1549, na capitania da Bahia. Número 7. O que é escambo? Vamos lá, escambo é a troca de mercadorias sem envolver o quê? Dinheiro. Lembra lá que eu falei? O escambo nada mais é do... eu tenho uma caneta e você precisa da minha caneta. Mas para a gente não ficar no prejuízo, eu tenho aqui esse mouse. Então, você me dá a sua caneta, me vende a sua caneta em troca desse mouse. É através de trocas de mercadorias sem envolver dinheiro. Então, o que é escambo? É a troca de mercadorias sem envolver dinheiro.
natural explorado pelos portugueses no território brasileiro. Lembra que a gente falou numa aula aí que os 3 recursos naturais, né, que foram explorados pelos portugueses foram o pau-brasil, a cana-de-açúcar e o ouro. Quais desses 3 aí, dessas 3 opções, foi o primeiro a ser explorado? Isso aí, acertou quem respondeu? O pau-brasil. Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Estudem, perguntem qualquer coisa, não fiquem com vergonha e participem lá do nosso grupo de WhatsApp. Por mais que você não tenha dúvida, interaja, comente sobre alguma questão que você achou interessante e queira falar um pouco mais sobre ela, tá bom? Beijinho, beijinhos e até mais!